Olá, pessoas. Vamos dar continuidade aos nossos estudos sobre a BNCC. Então, eu quero, de forma mais prática, passar para vocês como que devemos, enquanto professor, elaborar o plano de aula. Eu tenho recebido muitas mensagens no WhatsApp e uma das dúvidas maiores é justamente sobre isso. Como que eu vou planejar? Como que eu vou colocar no papel? Então, eu vou passar as orientações de acordo com a BNCC. Eu sei que não é fácil, mas que iremos sim conseguir se adaptar, né, a esse novo método, que é uma nova proposta pedagógica. E eu vou passar de forma realmente na prática, como que devemos trabalhar com a base. Eu vou passar esses slides e vamos ao que interessa. Na prática, a BNCC, certo? Nós sabemos que na educação infantil, o que dá ênfase, a base, na educação infantil são os direitos de aprendizagem e desenvolvimento. Então, nós temos o direito a conviver, brincar, participar, explorar, expressar, conhecer-se. E os campos de experiências nós temos o eu, o outro e o nós, corpo, gestos e movimentos, traços, sons, cores e formas, oralidade e escrita, espaços, tempos, quantidades, relações e transformações. Então, o que mudou? Praticamente mudou tudo, porque nós tínhamos códigos de linguagens, natureza e sociedade, então eram dessa forma que era trabalhado, os conteúdos eram distribuídos dessa forma na educação infantil. E agora eu, enquanto professor na educação infantil, vou ter que trabalhar com campos de experiências. E dentro desses campos de experiência, cada campo tem suas habilidades. E as suas habilidades, elas precisam ser trabalhadas de acordo com as suas competências, justamente de acordo com a faixa etária da criança. Então, as habilidades são desenvolvidas de acordo com a faixa etária da criança. No ensino fundamental, nós temos áreas do conhecimento. Então, nós temos linguagens, que ficou justamente dividido língua portuguesa, artes, educação física e língua inglesa, né? São quatro disciplinas que agora fazem parte de linguagens. Então, quando eu me referi a linguagens, não significa dizer que é somente português ou língua portuguesa, mas que também estou me referindo a artes, educação física e linguagens. Dentro dessas disciplinas de linguagens, tem as suas competências específicas, né? Então, os professores têm as competências específicas de linguagens, como também tem as competências específicas de língua portuguesa, de arte, de educação física, de língua inglesa, e que precisam alcançar essas competências de acordo com os seus conteúdos. Matemática é somente matemática, que também tem as suas competências específicas. Ciências da natureza também tem suas competências específicas, e ciências humanas, que está subdividido em geografia e história, que também tem as suas competências específicas de ciências humanas, mais as competências específicas de geografia e história. Lembrando que tem todas essas competências, mas que além das competências específicas, temos as 10 competências da base,
que precisam estar atreladas às minhas competências específicas e ao meu conteúdo, né? O que mudou na hora de planejar? Para você, o que mudou? Você acha que mudou tudo? A proposta foi interessante? Foi difícil? Foi fácil? Então, o que mudou na hora de planejar? No meu ponto de vista, mudou tudo, né? De uma forma completamente diferente. É preciso sim que o professor tenha conhecimento e que na hora de planejar ele precisa estar com a base. Muitas pessoas dizem, não mudou nada, continua do mesmo jeito, então vamos seguir os objetivos. Não, a base mudou sim. E o professor precisa ter conhecimento, ele precisa estar fundamentado no documento que é referencial para os nossos conteúdos. O ensino fundamental, né? Aqui eu vou passar mais ou menos uma noção. Geralmente em planos, eu não posso dizer de forma generalizada, porque, por exemplo, eu recebi alguns planos de aula de formas diferentes dos planos que eu costumo fazer na minha região. Eu sou da região Nordeste, sou do Ceará, e aí nós costumamos planejar no caderno e o professor coloca conteúdo, então 2 pontinhos e aquele conteúdo que ele vai ministrar. E aí coloca objetivos gerais, objetivos específicos, metodologias ou estratégias, recursos didáticos, avaliação. Então, é mais ou menos nesse método que nós aqui da região planejamos. Mas existe, eu já pude fazer alguns estudos e vi que em outras regiões a metodologia de planejar é diferente, já vem lacunas, já vem separados, e o professor vai só assinalando o conteúdo e a disciplina. E o que eu percebi que as dúvidas do professor é justamente na hora de colocar o conteúdo junto com a base. Então eles não sabem e ficam meio perdidos. E eu quero dizer para vocês que é muito simples, não é difícil. Vamos supor aqui, no ensino fundamental, como que eu preciso ter como referência para os meus alunos no meu plano de aula? As áreas do conhecimento. As áreas do conhecimento, eu passei para vocês agora há pouco, que nós temos linguagens, ciências humanas, matemática. Então, são essas as áreas do conhecimento. Então, se eu sou professor de educação física, minha área do conhecimento são linguagens. Se eu sou professora de arte, minha área do conhecimento são linguagens. Se eu sou professora de língua portuguesa, a minha área de conhecimento, linguagens. Se eu sou professora de ciências, minha área do conhecimento, ciências humanas. Competências específicas, que foi o que eu falei na base. Quem é da área as áreas do conhecimento, ela tem suas competências específicas. Então, linguagem tem a competência específica. Então, você vai usar uma dessas competências específicas que você acredita que tem tudo a ver com o conteúdo que você vai levar para a sala de aula. Unidade temática, que é a língua portuguesa, o conteúdo em si, o que é que você vai trabalhar? Eu vou trabalhar as sílabas, eu vou trabalhar a gramática, eu vou trabalhar com linguagens verbais, vícios de linguagens. Então, é mais ou menos objeto de conhecimento. Objeto de conhecimento é o conteúdo em si. Como que você vai trabalhar? Habilidades, que é a habilidade que você vai desenvolver. Essa habilidade, ela está na base, que vai estar de acordo com a competência específica que você escolheu. Os objetivos, que é você quem vai dizer o que é que você quer com esse objetivo. E os recursos didáticos, que não mudou,
são os mesmos, que métodos, que recursos, que material você vai utilizar. E a avaliação, que nunca foi obrigatório em um plano de aula colocar avaliação, fica a critério do professor ou da instituição. Então, só adiantando aqui o conteúdo, como eu passei para vocês agora há pouco, é o mesmo conteúdo, pronto. O primeiro passo, eu estou utilizando um slide da FTD, né, Educação, e eu achei muito legal esse slide, porque ele passa bem detalhado as habilidades. Então, vamos lá. Se você pode ver que tem a primeira letra EF. EF significa ensino fundamental. 08, né? O primeiro par de números indica o ano de 1 a 9, ou o bloco de anos como segue. Língua portuguesa, arte, então, número 15 até o 15 é do primeiro ao quinto ano, e 69 é do sexto ao nono ano. Língua portuguesa e educação física, aqui é só língua portuguesa e arte. Língua portuguesa e educação física, 12, 35, 67, 89, são os números, né, que indicam os blocos de anos de cada série. Primeiro e segundo ano, então sempre que tiver o número 12, eu vou saber que primeiro eu estou trabalhando com língua portuguesa e educação física no primeiro e segundo ano. Quando tiver o 35, eu vou saber que eu estou trabalhando língua portuguesa e educação física do terceiro ao quinto ano. Quando tiver o 67, eu vou também saber que estou trabalhando do sexto e sétimo ano. E 89, que vou estar trabalhando do oitavo ao nono. Aqui, esse número 08 está indicando o ano, né? Então, a gente está entendendo que é oitavo ano. Ensino fundamental, oitavo ano. E o CI é o componente curricular. Então, o componente curricular é ciências, porque o código CI é ciências. E 04 é a última posição de números que indica a posição da habilidade. Ou seja, ele está trabalhando na habilidade número 4. São muitas habilidades e ele está trabalhando na habilidade número 4. Aí você diz assim, essa habilidade eu vou usar só uma vez no meu conteúdo, no meu plano de aula? Não. Você pode utilizar outras vezes caso seja necessário. Não diz na base que cada habilidade é uma vez ou somente um plano de aula, não. Você pode utilizar de várias outras formas, de acordo com a necessidade da turma e do conteúdo que será proposto na sala de aula. Educação infantil, né? O primeiro par de letras indica a etapa de educação infantil. O primeiro par de números indica o grupo por faixa etária. Então, aqui nós temos 0,2, né? Então, nós temos crianças bem pequenas, de 1 ano e 7 meses a 3 anos e 11 meses. E o código EO, que é o campo de experiência, o eu, o outro e o nós. E muitas pessoas, como que eu vou trabalhar o eu, o outro e o nós? Então, são muitos os conteúdos, muitas propostas para trabalhar o eu, o outro e o nós. Quer trabalhar a identidade da criança, ela conhecer o próximo, né? Então, são muitos os conteúdos. E 01 é o último par de números que indica a posição da habilidade na numeração sequencial, no campo de experiências para cada grupo da faixa etária. Então, aqui eles estão na posição 1, na primeira habilidade, para a turma de 1 ano e 7 meses a 3 anos e 11 meses. Vamos dizer que a turma de 2 anos e 3 anos, vamos trabalhar praticamente as mesmas habilidades. Então, aqui só para vocês terem uma noção, também esse slide
foi encontrado e é da FTD, né, de educação. Campo de experiência, o eu, o outro e o nós. Objetivos de aprendizagem e desenvolvimento. Então, olha só, eu tenho uma habilidade 1, que é de crianças de 0 a 1 ano e 6 meses. Nela diz assim: perceber que suas ações têm efeito nas outras crianças e nos adultos. Olha só essa habilidade. Essa habilidade, ela tem relação com o campo de experiência, o eu, o outro e o nós. Se vocês perceberem, a criança tem que perceber que suas ações têm efeito nas outras crianças. Então, o eu, o outro e o nós. Então, pronto, já matei a charada. Eu tenho um conteúdo que é esse. Que atividade eu posso propor na turma para que tenha tudo a ver com a competência, com a habilidade e que, na verdade, essa habilidade são os objetivos de aprendizagem que você quer alcançar. E a competência é o campo de experiência, o eu, o outro e o nós. Então, você já utilizou essa habilidade dentro desse campo de experiência. Que atividade eu posso trazer? Como são crianças pequenas, de 1 ano e 6 meses, então eu vou trabalhar com música, né, musicalidade, a identidade, onde eu posso colocar as fotos delas pequenininha lá na parede, colar e pedir que elas possam ir engateando ou andando e reconhecer a face quando disser o nome do coleguinha, ela pegar na foto do coleguinha, então ela está tendo um reconhecimento dos outros, né? Ela está conhecendo o colega, ou ela conhecer ela mesma, né? E aí a gente vai conversar sobre, de forma informal, amar o coleguinha, não bater, não brigar. Então já estou desenvolvendo um campo de experiência e habilidade 1. De crianças de 1 ano e 7 meses a 3 anos e 11 meses, a habilidade é demonstrar atitudes de cuidado e solidariedade na interação com crianças e adultos. Percebam que o que mudou foi somente a faixa etária. Na habilidade de 0 a 1 ano, nós temos a faixa etária 0,1. Então, já sei que são crianças de 1 ano e 6 meses. Na de 1 ano e 7 meses a 3 anos e 11 meses, nós temos a habilidade 0,2. Então, já percebi que mudou a faixa etária. Na próxima, de 4 anos a 5 anos, nós temos a habilidade 0,3. Então, a partir daí também vai mudando os objetivos de aprendizagem. Vão evoluindo cada vez mais de acordo com a faixa etária da criança. Plano de aula no fundamental. Vamos lá, um modelo para vocês entenderem ou terem uma noção mais ou menos de como fazer. Área de conhecimento. Então, a disciplina que você vai colocar na área de conhecimento. Competências gerais, o que é que você vai colocar? Alinhada ao seu conteúdo, de acordo com aquilo que você vai ministrar. Competências específicas, cada disciplina tem as suas competências. Objeto de conhecimento é o conteúdo. Habilidades, então é o código alfanumérico, aquele que anteriormente eu mostrei no vídeo. Desenvolvimento são os procedimentos didáticos, como que vai fazer, como será feito. Organização do tempo, do espaço para a rotina, não é obrigatório, isso é se o professor quiser, porque deixa bem claro na base que é importante também ter essa organização na hora das atividades, da rotina, de como desenvolver a atividade com as crianças. Então, cronometrar o tempo para a organização da aula, mas não é obrigatório. E os recursos didáticos, o que vai utilizar na aula? Bom, pessoal, esse é simplesmente uma abertura, um esclarecimento, eu acho, de como entender a base dentro do plano de aula. Mas existe sim algumas peculiaridades, algumas diferenças em relação a alguns planos de aulas. Então, não posso dizer que esse plano de aula vai funcionar na sua região, no seu estado, de acordo com a cultura ou a forma de planejar
que pode ser diferente da minha região. Então, aqui é mais ou menos para decifrar ou entender como que a gente vai trabalhar na prática. Competências gerais, eu vou dar um exemplo. Então, vou trabalhar com língua portuguesa no segundo ano. Então, as competências gerais, competência 4, eu vou trabalhar com a competência 4, que é utilizar diferentes linguagens verbal, oral ou visual motora, como libras, sonora e digital. Essa é a minha competência 4. Prestem atenção que nessa competência 4 não significa dizer que eu só vou utilizar ela esse dia nesse plano de aula. Não, você pode utilizar ela amanhã, depois de amanhã, de acordo com o seu conteúdo, com aquilo que você quer alcançar, mas que você precisa especificar que você está trabalhando com a competência 4. E as competências específicas, como eu expliquei para vocês, nós temos as competências gerais e nós temos as específicas de acordo com cada área do conhecimento. Então, a competência específica é a 3, número 3, que diz ler, escutar e produzir textos orais escritos que circulam em diferentes campos de atuação e mídias com compreensão, autonomia, fluência e criticidade. Essa é a minha competência. Eu quero que a criança ela aprenda a escutar, ela aprenda a produzir textos escritos, né, que circule em diferentes campos de atuação e mídias, que tenham compreensão, autonomia, fluência e criticidade. Qual o meu objeto de conhecimento? O texto. Eu vou trabalhar no meu conteúdo, vai ser texto, leitura de imagem e oralidade. E qual a minha habilidade? Então, eu tenho a habilidade, então eu vou colocar EF 15LP04, que é o ensino fundamental do 1º ao 5º ano. E eu tenho também a habilidade EF 15LP13. Não preciso colocar o significado, mas quem quiser pode especificar, mas aqui o espaço, infelizmente, não foi possível. Desenvolvimento. Organize a turma em círculo e inicie a aula com uma dinâmica, utilizando imagens de recortes de revistas e ou jornais. E organização do tempo e espaço para a rotina do trabalho, que fica a critério. Nós temos os recursos didáticos, então nessa aula eu vou utilizar pincel, recortes de revistas e outras coisas. Mais ou menos, pessoal, para que vocês possam compreender que eu peguei o conteúdo que eu queria trabalhar, que era um texto de leitura, de imagem, de acordo com o meu livro, e a oralidade deles, e através dessa leitura de imagens, eles iriam falar de forma oral, porque na minha competência diz que eles têm que produzir textos orais. Então, eu posso fazer uma dinâmica onde cada imagem que eu mostre, eles vão falando e contando uma história. Então, eles estão começando a criar, a produzir um texto de forma oral. Mais ou menos esse, né, o modelo do plano. Eu espero que tenham entendido, né, que tenha sido mais fácil. Aqui eu coloquei a competência, né, que é identificar o efeito de sentido produzido pelo uso de recursos expressivos, gráficos, visuais, em textos multissemióticos, que é a habilidade 4, né? A habilidade 13 diz que é identificar finalidades da interação oral em diferentes contextos comunicativos, solicitar informações, apresentar opiniões, informar, relatar experiências. Então, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado. Gostaria muito que vocês continuassem curtindo os vídeos, compartilhem, se inscrevam no canal. Vamos ter outros vídeos, né, e eu aguardo todos vocês.